Olá, amigos estudantes da língua francesa. Vamos estudar mais alguma coisa sobre pronúncia da língua francesa, tá? Nós vamos pegar um texto aqui que está em inglês, mas a gente vai traduzindo, né? E vai estudando então o que é mais significativo no alfabeto francês, tá? Alguns sons de vogais, as vogais nasais, consoantes, acentos de cedilha, né? E-mail, websites, convenções, né? Então a gente vai estudar isso aqui porque é importante que a gente vai conseguir escutar o som também, né? A, E, I, O, U, Y. Agora eu estou apresentando esse material, tá? Mas no final, depois eu vou colocar com uma qualidade sonora melhor, tá? Onde vocês vão escutar perfeitamente esses sons, tá? Eu vou então fazer a leitura e a tradução e vou apresentando esses áudios aqui. E depois, no final do nosso vídeo, vocês vão acompanhar, né, a parte sonora, né? Eu vou colocar o que eu fiz essa gravação só da parte de áudio, né? Vai estar bem claro o som, tá? Então, as vogais, o que é mais significativo no alfabeto francês? Começar pelas vogais. Curiosamente, existem 6 vogais no alfabeto francês, tá? Aqui, A, E, I, O, U, Y. observe bem o som do E e do I, né? É Y, né? Que dá o I, né? Esse não é o E português, é um né? Observe. A, E, I, O, U, Y. Tá? Agora, a mais desafiante vogal para pronunciar é provavelmente o U, tá? É, porque ela tem um som que não existe no inglês, tá? Tente dizer menu déjà vu, views. Escute, por favor. Menu, déjà vu, bus. Menu, déjà vu, bus. Esse U aqui ele tem o som IU, tá? IU. É como se fosse you, né? Menu, 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 déjà vu, bus. bios, tá? Elas também muito comuns, é também muito comum em francês as vogais estarem combinadas para criar sons específicos. Aqui estão alguns que são, vamos ver aqui, que vale a pena, né? Vamos ver. Aqui, que vale a pena lembrar, tá? Então aqui estão alguns deles que vale a pena lembrar, né? Esses sons combinados, vamos ver. O AU, né? Aqui, O, restaurant, gâteau. tá? O U, Ou, rouge, beaucoup. o AI, Est, dá o E, aimer, français. o OI que dá o UA, né? Oie, croissant, toilette. E esse aqui que é o som mais difícil do francês, tá? Que é só o francês que tem esse som, tá? Preste bem atenção. E, U, E, bleu, E,
tá? Então, nós temos algumas vogais que se combinam para criar sons específicos, tá? São esses casos aqui, vou repetir rapidamente. O, A U, né? E a U, ou, o U, é, é. oua, e, Então aqui o O, né? U, é, é, o A e U, né? e, Sons nasais. O francês é muito conhecido por seus sons nasais e eles não têm qualquer equivalente em inglês, né? Então no inglês não existe som nasal. O que nós precisamos conhecer? Tente esta sentença, esta frase, a qual contém todos os sons nasais, tá? Então preste bem atenção nessa frasezinha aqui, que ela contém todos os sons nasais do francês. un bon vin blanc, un bon vin blanc, Consoantes, diferentemente, né? Em inglês, o H é geralmente mudo, né? Escute aqui. Hotel, hôtel, hôpital, habiter, você pode estar familiarizado com o R, o som do R, o qual vem da garganta, né? É produzido na garganta. Observe aqui. adresse, dormir, adresse, dormir, Né? É bastante cultural, né? Dormir. Agora, você pode ter também através do como LL, né? Quando aparecer dois LLs, né? Aqui quando aparecer o I mais LL, né? Aqui ele vai soar como I, tá? Vamos fazer a tradução aqui dessa frase. Então você pode ter também com L que não é usual, tá? No inglês. Então observe o som. ouille, ouille, Isso aqui tudo dá um I, tá? Grow, tá? grenouille, ratatouille, E um típico aspecto da linguagem é que um aspecto típico da linguagem francesa é que ela não todas as letras finais, né? No final da palavra elas não são pronunciadas, né? Entende? Então que nem todas as letras são pronunciadas no final das palavras, tá? Observe aqui restaurante, Paris, Paris, né? Restaurant, né? Não aparece esses som dessas letras finais. restaurant, Paris, dessert, canard, Os acentos e o cedilha. O que eles... vamos ver aqui a tradução. O que eles... quais são todos eles? Né? Quais são todos eles, né? There are four accents. Existem 4 acentos, né? Esse é aqui, que é o agudo, o grave, né? Que é acento para a esquerda, o circunflexo, que é o chapéu, e o trema, né? Então, veja agora quando aparecer os acentos na vogal E indicam diferentes sons, tá? Sons diferentes.
só isso, tá? Ele não indica a sílaba mais forte, ele apenas indica os diferentes sons, tá? Se ele é aberto ou fechado. Aqui vai dar e aqui vai dar E. Observe. Et, et, cinéma, été, cinéma, été, E aqui vai dar est, est, E. E aqui está o nosso exemplo. crème, fête, Noël, Os acentos são frequentemente usados na escrita para diferenciar os significados, mesmo quando a pronunciação é a mesma, quando a pronúncia é a mesma, né? Então, em alguns casos a pronúncia é a mesma, mas esses acentos eles são colocados para diferenciar o significado das palavras, né? Por exemplo, aqui a é o verbo haver e desse a aqui que é em, né? Aqui nós temos ou, que vai dar tudo u, né? Aqui é ou onde, né? Observe. à, à, où, là, sur, Então a pronúncia é a mesma nesses casos, né? Mas é colocado para diferenciar o significado da palavra. Alguma coisa mais ou menos como acontece no italiano, tá? O cedilha, que é esse sinal aqui, né, é usado antes de A, O ou U. E soa, tem o mesmo som do S, né? Então aqui, observe. français, leçon, un reçu, Tá? Tem o som de S aqui. français, leçon, un reçu, Agora nós temos os e-mails e website conventions, ou seja, as convenções que são usadas em e-mail e websites na web, né? Quando nós damos o e-mail, um website, o endereço, né, de e-mail, website, as convenções são as seguintes, aqui é arroba, ponto, barra e hífen, tá? Vamos ver aqui. arrobase, point, barre oblique, tiret. Tá? Então agora eu vou colocar o vídeo onde eu fiz a gravação desses sons, né? No Realtek, e vocês vão observar a pronúncia exata para vocês, então treinarem bem e conhecer perfeitamente esses aspectos mais significativos do alfabeto francês, tá? Então, até uma próxima aula e escutem, não deixem de escutar então na sequência esse material exclusivo para vocês, tá? A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Menu, déjà vu, bus. Menu, déjà vu, bus. Menu, déjà vu, bus.
Eau. 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 Restaurant, gâteau. Restaurant, gâteau. Restaurant, gâteau. Où. 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 Rouge, beaucoup. Rouge, beaucoup. Rouge, beaucoup. Est. 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 Aimer, français. Aimer, français. Aimer, français. Aimer, français. Oie. 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 Croissant, toilette. Croissant, toilette. Croissant, toilette. Croissant, toilette. E. 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 Bleu. E. Bleu. E. Bleu. E. Bleu. E. Bleu. E. Un bon vin blanc. 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 Hôtel. Hôpital. Habité. Hôtel. Hôpital. Habité. Hôtel. Hôpital. Habité. Adresse. Dormir.
Adresse. Dormir. Adresse. Dormir. Adresse. Dormir. Adresse. Dormir. Adresse. Dormir. Adresse. Dormir. Ouille. 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 Grenouille. 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 Ratatouille. 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 Restaurant, Paris, dessert, canard. Restaurant, Paris, dessert, canard. Restaurant, Paris, dessert, canard. Restaurant, Paris, dessert, canard. Et, 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 et. Cinéma, été, cinéma, été, cinéma, été, cinéma, été, cinéma, été. Est, 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 est. Crème, fête, Noël. Crème, fête, Noël. Est. Crème, fête, Noël.
A, 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 ou, 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 la, 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 sur, 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 français, leçon, un reçu. Français, leçon, un reçu. Français, leçon, un reçu. Arrobase, arrobase, arrobase. Point, 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 point. Barre oblique, barre oblique, barre oblique. Tiret, tiret, tiret. A, E, I, O, U, Y. Menu, déjà vu, bus. O, restaurant, gâteau. Ou, rouge, beaucoup. Est, aimer, français. Oie, croissant, toilette. E, bleu, E. Un bon vin blanc. Hôtel, hôpital, habiter. Adresse, dormir. Grenouille, houille, ratatouille. Restaurant, Paris, dessert, canard. Et, cinéma, été. Est, crème,
fête, Noël. À, où, là, sur, français, leçon, un reçu, arrobase, point, barre oblique, tiret.